Olá, mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Meu nome é professor Dalto Paiva, professor de Biologia, e nessa videoaula nós continuaremos o estudo da histologia. Histologia, ramo da biologia que estuda tecidos, né? Já temos uma videoaula à sua disposição e nessa primeira videoaula, que já está à sua disposição, nós introduzimos a ideia do tecido, né? A formação de um tecido, a origem embrionária, o tecido embrionário que origina o tecido adulto, né? Tecidos embrionários chamados de folhetos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma, né? Que com o passar do desenvolvimento origina tecidos adultos, que vimos na primeira aula uma pequena introdução. Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Nessa videoaula, iremos definir um tecido, a composição de um tecido e iniciaremos o primeiro tecido, tecido epitelial, tá? O epitelial, primeiro tecido que é o mais superficial, veremos em ordem, após epitelial, conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, em ordem, tá? O epitelial é o mais superficial e também, obviamente, é o mais simples, né? Veremos as suas células, a disposição das suas células e as suas principais características, tá? Então, nessa videoaula, introdução do que seria um tecido, a composição básica de um tecido e primeiro tecido, tecido epitelial. Bom estudo, vamos começar. Então vamos começar definindo o que é um tecido, tá? Quando nós falamos em tecido, já de acordo com a primeira aula dada de histologia, nós sempre falamos que tecido é um conjunto de células, não é isso? Primeira condição para que haja um tecido em um ser vivo, ele deve possuir, obviamente, várias células. É a chamada multicelularidade. É um ser pluricelular, é um ser multicelular. Mas não se engane, não basta ser multicelular para que haja um tecido, né? Fungos, alguns são multicelulares, mas não apresentam tecidos. Até alguns animais, como os poríferos, né? É um animal, realmente é pluri ou multicelular, ele tem várias células, mas não tem tecido, né? Não apresenta tecido verdadeiro. E a pergunta é, por que não? Porque apesar de ter várias células, o porífero no caso, né? As células não se organizam de forma específica. Porque na verdade o que é um tecido? É um conjunto de células especializado em determinadas funções. Então, para que haja um tecido, não basta ser multicelular. A presença da multicelularidade é obrigatória, mas não somente ela, tudo bem? Na verdade, é um conjunto de células com funções determinadas e específicas. Isso é um tecido, tudo bem por enquanto? Ora, além de enxergar essa ideia, a condição básica para existir um tecido é qual a composição de um tecido. O que forma um tecido? Repetindo. Ah, Dalton, ele é multicelular. Então, repetindo. Células. Obviamente. Agora, a grande pergunta é, essas células são iguais ou não? São diferentes ou não? Podem ser iguais e podem ser diferentes. Eu sei que você há muito tempo atrás já escutou que tecido é um conjunto de células iguais ou semelhantes de mesma função, mas nem sempre é assim. Pode ser assim? Pode, depende do tecido. Mas, por exemplo, como eu já citei para você na primeira videoaula sobre histologia, o sangue é um tecido. E é o maior que nós temos, né? Tecido conjuntivo sanguíneo. Ele não é formado por células e podem ser, obviamente, diferentes. Eu tenho glóbulo vermelho, eu tenho glóbulo branco, são brancos diferentes, com funções específicas. Então, nem sempre tecido é um conjunto de células iguais ou semelhantes, tá? Podem ser diferentes também. De acordo com o nosso esquema, que é muito fácil de você observar, perceba que existe um espaço entre as células. Esse espaço pode ser grande ou pode ser pequeno, de acordo com o tecido que você analisa. Nesse espaço circulam substâncias, circulam líquidos, tá? Aí vem a pergunta, qual o nome da substância ou líquido que circula entre as células? Vamos criar uma palavrinha? Entre as células, entre as células, intercelular, e não dentro, né? Dentro é intracelular, entre as células, intercelular. Então, entre as células circula uma substância, um líquido chamado de substância ou líquido intercelular. Essa é a composição de um tecido, tá vendo? Ele tem células e uma substância circulando entre as células. A substância intercelular também é conhecida como intersticial. É a mesma coisa, tá? Sendo bem prático, intercelular. Então, isso é um tecido. O tecido tem células
iguais ou não, diferentes ou não, e além de células, existem substâncias que circulam entre as células. As substâncias entre as células é conhecida como intercelular ou líquido intercelular. Olha, todo tecido obedece a essa regra, a essa observação, tá? Ele tem células e substância entre as células, ok? Então você percebeu qual é a composição básica de qualquer tecido, e esse é o segredo dessa matéria, tá? O que um tecido tem? Células, obviamente, iguais ou não, diferentes ou não. Eu mostrei uma figura, um desenho para você mostrando a disposição das células, e eu mostrei para você também que existe um espaço entre as células, né? Esse espaço pode ser grande ou pode ser pequeno, depende do tecido que você analisa. E o que é que fica entre as células? Uma substância que percorre o espaço que fica entre as células. Então, vamos recapitular. Substância entre as células, entre as células, intercelular, também chamada intersticial. A substância intercelular ou intersticial, para nós é a mesma coisa, tá? É a substância entre as células, também chamada de líquido intercelular ou líquido intersticial. Então isso é um tecido. Qualquer tecido obedece à mesma ideia. Tecido tem células, iguais ou não, diferentes ou não, tá? De acordo com o tecido que nós vamos estudar. E além disso, quando você pensa, além de células, o que um tecido tem? Tecido tem, além das células, existe um espaço entre elas. Pode ser grande, pode ser pequeno, depende do tecido. E quem fica nesse espaço? Uma substância, um líquido, que eu vou chamar de substância intercelular ou líquido intercelular ou substância intersticial ou líquido intersticial. Obviamente, alguns tecidos têm pouca substância. Exemplo, a superfície da pele. Ela é formada por tecido epitelial. A nossa pele, obviamente, é seca, não é úmida, né? Se fosse úmida, você acabou de virar um anfíbio, você virou um sapo, concorda? Quer dizer que a nossa pele é seca. Por quê? Porque tem pouca substância. Ora, por que tem pouca substância? Veremos agora. As células se encontram juntinhas. Como tem pouco espaço, já que estão juntinhas, tem pouca substância intercelular entre as células. Já o sangue é um tecido, porém ele é mais líquido, não tem plasma, porque tem muita substância. Então há tecidos com pouca substância e tecidos com muita substância. E esse é o segredo da matéria, tá? Tecido tem células, iguais ou não, diferentes ou não, existe um espaço entre elas onde fica a substância intercelular ou intersticial. Isso é um tecido. Voltando ao epitelial com as suas principais características. Então não interessa qual seja o tecido, todos têm células e substância entre as células. E repetindo a pergunta, né, quais são os 4 principais tecidos adultos que nós conhecemos? O epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Já vimos na primeira videoaula sobre histologia a origem embrionária de cada um. Repetindo rapidamente, o epitelial tem as 3 origens. Pode ser ectoderma, endoderma e mesoderma. O conjuntivo e o muscular, origem mesodermal, vem da mesoderma, e o tecido nervoso vem da ectoderma, tá? Que é o folheto embrionário mais externo, tá? O epitelial, obviamente, você encontra na parte mais superficial do corpo. Então, eu lembro de pele. Só que além de pele, obviamente, temos várias outras funções, tá? Vamos comentar um pouco proteção e revestimento. Quando você pensa em formação da pele, lembrar que o corpo não é revestido apenas por fora, mas por dentro também. Revestimento externo, por exemplo, é a pele. Por dentro, você conhece como mucosa, tudo bem? Revestimento externo, pele, revestimento interno, mucosa. Então eu tenho proteção e revestimento. Vamos pensar um pouco também. Na pele não se abre os poros das glândulas sudoríparas, sebáceas. Que função que é essa? Secreção. Toda glândula tem origem do tecido epitelial, não interessa o tipo de glândula que você analise, tá? Toda glândula tem origem a partir do tecido epitelial. O que muda, na verdade, é a origem embrionária. Por exemplo, glândula sudorípara na superfície da pele, glândula tecido epitelial, porém sudorípara, a origem dela é ectodérmica, vem da ectoderma. Já uma glândula interna, como o fígado, glândula tecido epitelial, mas o fígado tem origem na endoderma. Já o ovário e o testículo são glândulas tecido epitelial, porém a origem é mesodérmica. É
muito legal, né? Então, glândulas vêm de onde? Epitelial, porém, a origem embrionária, ela pode ser diferente. Epitelial de secreção. Eu comentei com você que, na verdade, não existe revestimento interno, e esse revestimento interno, por exemplo, não é chamado de mucosa. Pense no revestimento interno do intestino delgado. Além de revestimento, o que o interior do delgado faz? A absorção de nutrientes. Então, o epitelial também tem função de absorção. Legal, né? E você não sente alguém encostando em você? Ou você não sente quando você encosta em um objeto? O epitelial tem função sensorial. Terminações nervosas se abrem também no epitelial, função sensorial, tá? Muito legal. De todas essas funções, as mais importantes, mais comentadas, função de proteção e revestimento e a função de secreção, que aprofundaremos mais nessas funções, tá? O conjuntivo é o mais variado dos tecidos. É bastante complexo pela variedade que ele apresenta. Nós temos vários tipos de conjuntivo. Quando eu falo preenchimento, por exemplo, a gordura é um tipo de conjuntivo e realiza preenchimento do corpo, né? Fora outros conjuntivos como tecido conjuntivo frouxo, tá? Função de reserva, como comentado, é a gordura, transporte, como sangue e a linfa, que são tipos de conjuntivo, e sustentação, como osso e cartilagem. Olha a complexidade que o conjuntivo apresenta, viu? Muscular, obviamente, realização de quê? Movimentos. Pela contração haverá movimentação e locomoção. O movimento de todos os órgãos internos e membros do corpo, até a contração dos vasinhos sanguíneos, se deve ao tecido muscular. E por último, o tecido nervoso, obviamente uma função óbvia de entendimento, né? Comando, controle e coordenação. As ordens partem a partir do tecido nervoso, né? Então são 4 principais tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que começaremos a partir de agora, ok? E, obviamente, vou começar pelo tecido epitelial, né, que é o primeiro, que é o mais superficial. E, aliás, entenda, os mais superficiais é o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Os mais profundos, tecido muscular e tecido nervoso. E o interessante é, os mais superficiais, epitelial e conjuntivo, são os mais expostos, não é isso? E tem alta capacidade de se regenerar. As células se multiplicam por mitose. Alta capacidade divisional e capacidade também de se regenerar. Interessante, os mais profundos, que são os mais complexos, né, estão mais separados, mais protegidos e, coincidentemente, baixa capacidade divisional ou praticamente nenhuma, com baixa capacidade ou nenhuma de se regenerarem. Interessante, né? Os mais simples em cima, os mais complexos embaixo. O que mais se divide e regenera em cima, os que não se regeneram ou praticamente não regeneram na parte mais profunda. Muito legal, né? Então, começando pelo mais superficial, que seria o tecido epitelial, ok? Então, começando pelo epitelial, perceba que esse desenho é o desenho da pele. Pele, na verdade, é um órgão e é o maior que nós temos. Pele é o maior órgão do corpo humano, porque a pele é um conjunto de tecidos. Eu sei que talvez você pode ter pensado que a pele era um tecido, né? Você errou, garotinho, garotinha. O maior tecido que nós temos é o sangue, tecido conjuntivo sanguíneo, tá? A pele, na verdade, é um órgão. Por que a pele é um órgão? Porque a pele é um conjunto de tecidos, tá? Definição: conjunto de tecidos é um órgão. E a pele tem 2 tecidos. O mais superficial é o epitelial e o mais profundo é o conjuntivo, tá? Então a pele, na verdade, é o maior órgão do corpo humano, pois a pele é um conjunto de 2 tecidos. O mais superficial é o epitelial e o mais profundo é o conjuntivo. Nós conhecemos, na verdade, como epiderme e derme. Epiderme é a parte mais superficial da pele, tecido epitelial. A derme é a parte mais profunda da pele, chamada de conjuntivo, tá? Por isso que pele é epiderme e derme. Epiderme epitelial, derme conjuntivo. Pele é um órgão porque é um conjunto de tecidos. A pele tem 2 principais tecidos. A pele tem epitelial, chamado de epiderme, e conjuntivo, chamado de derme. Portanto, pele é epiderme e derme.